Olá, pessoal, estamos na nova temporada do Fala Comigo e dessa vez aqui na Rede Ágatos. Bom demais ter você com a gente. E olha, eu quero agradecer aos nossos parceiros, a Lu Rodrigues, aluguel de roupas aqui no Rio de Janeiro. Se você quiser saber mais informações, acesse os perfis no Instagram. E Aliança Brasil, a sua melhor proteção veicular. Também é a minha. Também entre lá no perfil no Instagram. E hoje o Fala Comigo, a gente tem um prazer de falar. Eu sou suspeita, porque ele não é só uma figura ilustre, não é um artista, ele é um amigo querido, que a gente conheceu há muitos anos. Aliás, eu acho que vai fazer 11 anos comigo, Thales Roberto. Eita! Aqui é muitos anos de história. Cara, eu tava contando, são exatos... Foi em 2010, no Gospel Night. Inclusive, se tiver imagens aí, vocês colocam esse evento. Aquele evento foi fantástico, né? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui escravizado na vida de pecado, agora eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Joga essa mão pra cima em nome de Jesus, né? Eu me lembro como se fosse hoje um cara que tava lá atrás, assim. Eu olhava pro cara... E Deus falou comigo, se ele vier, vem todo mundo, traz ele. Falei, pô, e o negão tava assim, ó. Sério? Eu lembro dele com a camisa branca, resistente, assim. Com o braço cruzado. Aí eu comecei a falar, apontar o dedo assim na direção dele. E Deus, e pai, e Deus tá te chamando aqui, pá. Caraca. Aí ele veio, puf, ele entrou, e não vinha ninguém. Quando ele entrou no corredor, a galera entrou atrás. Você tem essa marca, né, Thales, de identificar, de ler as pessoas. E você, toda vez que a gente se encontra, você fala isso, Claudinha das loucas, é das minhas. Porque você não veio pros sábios, não veio pros bonitões, você veio pra fazer diferença mesmo, pra quebrar tudo. É que eu não combino com isso, né? Se você tentar me colocar dentro de uma caixa, eu vou explodir. Eu não combino, eu não nasci pra isso. Eu nasci... Quando o cara, por exemplo, eu tava vindo no carro do aeroporto pra cá. E aí parou no pedágio, o cara na janela, de braços abertos, já cantando pra mim na janela. Ele te viu? E aí eu desço no hotel, as camareiras começam a cantar. É uma coisa assim, a galera identifica uma liberdade para as coisas de Deus, mas de uma maneira diferente. Então eu entendi, faz muito tempo que eu já entendi isso. Não é pra todo mundo, é uma missão, é uma ferramenta. Vai por aqui que dá certo. Vamos lembrar uma cronologia. Thales, ele gravou em 2009, eu lembro que eu tenho esse CD até hoje. Você tem? Na sala do CD, pai. uau. CD, Nós tá somos guardadinho lá. Tá aí. E essa cronologia ela é interessante porque ela mostra a explosão que foi Thales Roberto. Exatamente, não pela musicalidade, porque a gente via que era uma coisa diferente, porque você veio com uma proposta diferente, não tinha até então no cenário gospel, mas não por causa só da musicalidade, por causa disso daí, dessa sua essência. De entender como é que é a pessoa. Eu acho que quando você canta pra Deus e se dirige a Deus, existe um segredo muito especial em conseguir levar quem tá do seu lado também. As pessoas adoram a Deus, levantam os braços, exaltam o Senhor. Eu sempre vi isso, sempre cresci no meio disso, mas quando eu comecei a ministrar, o que Deus colocou no meu coração é: fale da vida deles, do dia a dia deles, e depois que você conseguir conectar o dia a dia deles, leva eles junto à presença. Então, fala das coisas do dia a dia, das coisas que todo mundo vive, das coisas que todo mundo sofre, das lutas que todo mundo tem, da dificuldade que todo mundo passa no dia a dia. Não aquela coisa simplesmente celestial, mas antes do celestial, pega o cara aqui. E foi o que eu comecei a fazer. Mesmo sem entender, eu não quero mais viver longe da sua presença, quando eu era feliz, né? Quando eu vivia desse jeito. Então, quer dizer, todo mundo se conecta. Pô, o bandido, o louco, o drogado, o cara da igreja, o empregado, o chefe, todo mundo se identificou naquelas letras e começou a adorar. A essência, a verdade no olhar. Eu acredito que isso também fez a galera se identificar muito comigo. Pô, esse cara tá cantando uma parada, mas o olho dele tá brilhando forte demais. É verdade isso aí. Eu tive uma experiência nos Estados Unidos de um gringo que ouviu o DVD, tava assistindo com o pai dele. Aí ele falou pro pai dele: pai, o que ele tá falando? Aí o pai dele falou: eu não sei. Aí ele falou pro pai dele: eu não sei o que ele tá falando, mas eu acredito. Uau! Me marcou muito, porque pô, o cara não sabe o que eu tô falando. Ele acredita no que eu tô cantando sem entender o olho,
visceral, A vibração. a energia, o poder de Deus ali naquela verdade muito forte. Esse lance visceral seu é algo muito marcante, eu acho que é uma marca sua, uma porque quando eu falo que eu sou suspeita, e é verdade, para você que está ouvindo a gente, assistindo aqui na Ágatos, ou por onde você estiver assistindo a gente, qualquer plataforma, quando eu conheci o Thales em 2010, a gente não teve só aquela coisa de um contratante, a gente levou ele para esse evento, veio uma amizade. O Thales estava começando, ninguém conhecia ainda Thales. Ninguém. E aí a gente andou tanto junto que eu fui em comunidade. Lembra aquela comunidade que a gente foi lá em Madureira? Eu lembro. Aqueles eventos, e você começou a fazer muito evento em comunidade, em outros lugares. E a gente via, por mais que você estivesse no foguete, subindo lá em cima, mas esse lance visceral e esse como é que eu poderia dizer? Essa sua preocupação com o que realmente aquela pessoa está vivendo. Claro. Eu lembro uma outra situação que teve aquele turbilhão de pessoas querendo tirar foto. E aí veio uma senhora chorando, acho que estava com uma criança, e eu só sei que você não viu mais ninguém. Você parou e falou assim, mas pera, o que foi? E você parou para dar atenção a ela. E eu posso te dizer isso, eu já trabalhei com muitos artistas, caminho com muita gente, mas eu nunca tive, sério, um amigo, alguém que quando você até passou por toda aquela situação que a gente sabe que aconteceu, e muita gente, as redes sociais... Se a Guilherme quiser falar um pouco também, a gente fala. Acho legal falar, aproveitar. E as pessoas, elas só veem um lado que elas veem das redes, mas elas não veem o lado que é a realidade da pessoa. Né? Não conhece. Entendeu? Esse lado do Thales de evangelismo, de se preocupar. A gente sabe que aconteceu todo aquele turbilhão. Como é que foi aquilo pra você? Eu cheguei num ponto da minha carreira, no ministério, de muita exposição. Sim. Naquela época, as redes sociais eram novas. Você não estava acostumado a ser exposto assim. Foi ali que aconteceu, né? O WhatsApp, gravar áudio. Foi o auge do Facebook, inclusive, 2009, 2010. E o pessoal grava áudio, posta vídeo, posta foto, falando de você e tal. Então, já tinha o lance de você começar a ver e a ler o que as pessoas falam sobre você. Eu acho que aquilo tudo foi um choque primeiro, de vaidade, de orgulho, porque você começa a crescer muito e as pessoas começam a te colocar num pedestal e o homem não foi feito para ser idolatrado. E é legal você falar e reconhecer até isso. Porque todo mundo é assim. Vaidade, o orgulho, a opinião das pessoas falando o que elas achavam, porque os religiosos não queriam aceitar aquele furacão. Tudo isso no pacote misturado com a essência do homem de Deus ali que não aceitava aquilo. E que estava meio pressionado, né? Porque eu não vim para fazer aquilo. Eu não vim para ser idolatrado, eu vim para fazer a obra. Eu fui transformado pelo Espírito Santo, eu queria falar de Jesus. Só que a galera começou a idolatrar, colocar nesse pedestal, não fui eu. E eu só seguia fazendo o trabalho. Então, quando eu vi as pessoas detonando o trabalho, falando sem conhecer, e eu estava naquela posição de vaidade e orgulho, eu quis bater de frente. Então, e eu amei isso, porque foi Deus, como que esse processo de Deus comigo foi tremendo, porque hoje eu não posso falar da minha vida sem falar disso. Deus, nesse momento, me fez descer à casa do oleiro e trabalhou em mim para o próximo episódio daquilo que eu queria fazer. E eu louvo a Deus porque eu não me rebelei. Não me rebelei contra a igreja, não me rebelei contra os pastores. Você foi pra caverna de Adonai. Fui pra caverna quietinho. É isso. Entrei na caverna e fiquei lá, sendo ministrado, sendo cuidado, sendo curado, até que se passaram 7 tempos, que foram 7 anos. E aí, quando tá chegando o próximo... Ciclo, hein? Profético. Esse ciclo de 7 anos, eu falei, agora é hora de colocar a cabeça para fora de novo. Não fiquei com pressa de voltar, mesmo porque aquele DVD que explodiu aqui em 2012, ele explodiu na América Latina em 2015, 2016. Então eu fui para América Latina, vivi a minha vida lá, e agora eu creio que é o tempo de começar já a semear, lançar novas sementes no Brasil. Esse é o tempo, essa é a hora. E eu vejo isso aqui, por exemplo, quando eu chego nos hotéis, nas ruas, parece que a galera tá assim, tipo... Sedenta. Tava com saudade. Não. Eu tava dormindo. Essa manhã já foram 2 pessoas na porta do hotel.
por causa Sério? do quarto. Te descobriram? No hotel de ontem já foram 3 pessoas. Já saí fora, comecei a orar com eles lá fora, a povo chorando, a mulher, canta pra nós, mas eu escolho, né? No corredor do hotel. Voltou aquele fervo. Olha, esse ciclo, como você falou, foi importante. Foi super é legal importante. você reconhecer isso, mas o mais legal ainda é ver como você teve maturidade em receber tudo isso e passar por esse processo. A gente sabe que tem os religiosos, que tem uma galera que continua Sim, não. mas sabe o que é bacana? É a tua postura e a galera que tá vindo, tá abraçando, porque o bacana é isso. A gente fala tanto em amor, né, gente? A gente fala tanto em amor, em abraçar, em dar novas chances, e às vezes nós somos aqueles que mais machucam seus próprios soldados. Eu vou falar uma coisa pra você que tá aí na sua casa. Ó, se eu fosse ouvir o que as pessoas falavam de mim, naquele momento, qual era a minha... Eu vou te falar da verdade do meu coração. Sim. Naquele momento, eu pensei, eu vou pegar tudo que eu conquistei, eu vou vender tudo que eu comprei. Vou abrir o coração mesmo. Eu vou pegar o que eu ganhei, vou botar no banco e não vou trabalhar nunca mais. E vou levar minha mulher pra praia, meus filhos. Viver minha vida. E vou viver viajando de um lugar pro outro, conhecendo os países. E vou abandonar essa vida, eu não quero mais. Deus sabe o que eu fiz, Deus conhece meu coração. E eu cheguei a fazer conta na minha cabeça de quanto que eu tinha. Pra falar, não, isso aqui, cara... Chegou até a pesquisar, no então, juro né? de poupança, eu vou viver assim, tranquilo. Porque era a minha realidade, eu não vou mentir. Só que aí eu falei, e quando chegar aquele dia? Quando Deus olhar no meu olho Dá assim... conta, né? E falar assim, pô, eu te dei. E aí, a opção que eu tinha era, ou você vive o processo e continua o que eu tenho pra você e chega onde eu tenho, ou você interrompe o processo e vai pra praia mesmo, vai deixar fazer tudo, sabendo que no último dia você vai ter que prestar conta. Ou seja, ninguém quer entrar num processo. E eu precisava do processo, pra baixar a bola, pra equilibrar as coisas e tal. Então eu falei, cara, chegar naquele último dia, olhar nos olhos do Senhor e ele falar que você foi reprovado, não. Entrei no processo. Claudinho, cheguei aqui, desde que eu cheguei no Brasil, eu não tenho nenhum lugar que eu fui, nenhum lugar que as pessoas não reconheceram chegar. Fui no restaurante jantar ontem, eu sentei, o cara já falou, olhou pra mim e falou, eu não sou da igreja não, mas eu te conheço. Aí o cara foi lá, já falou, minha esposa é da igreja batista, aí já veio o outro garçom, aí já veio o outro, o povo começou... Um amor, um carinho, que eu acredito que esse carinho, Isso não tem preço. ele é fruto do cara olhar pra você e falar assim, esse cara não é simplesmente um cantor visceral que faz estardalhaço, que tem a unção, não. Ele é um cara que também sabe viver o processo. Ele sabe abaixar a bola quando precisa baixar. Porque, por que eu tô falando tudo isso? Às vezes você pode estar vivendo, entrando num processo e você está lutando contra o processo, tentando provar, tentando rebater as pessoas, tentando... Para tudo que você está fazendo e entra no processo. Entra na caverna e fica quieto. Deixa o povo falar, deixa o povo bater, deixa o povo dar opinião, entra na presença e fica quieto na presença. Porque se você conseguir viver o processo em obediência, depois disso, isso vai produzir em você um peso de glória. E Deus vai fazer tudo aquilo que Ele prometeu que Ele ia fazer. Não interessa. Não importa nada e nem o que ninguém fala. Presença, silêncio, fica na sua. O que Deus tem é o que Deus tem. Amém. E processo foi, acho que foi a palavra-chave desse tempo que a gente tem vivido desde 2020 para cá, né, com a pandemia. Processo. Processo, todo mundo Ninguém tá quer um passando. processo, amiga. Porque o processo é o pai que pega você e começa. Você aqui, você não pode. Pá, eu, por exemplo, hoje eu saio de um evento, a galera... mas o meu coração tá bem guardadinho ali. Eu sei como que o Senhor funciona. Quando o meu sucesso, quando eu explodi daquele jeito, eu tinha 2 anos de convertido. Pô. Era muito novinho. Pô, eu não tinha experiência. Tipo, Deus me jogou no... Vai! Então, tipo, ninguém me falou, ei, senta aqui. Vamos... Discipulado. Era... E como é que foi agora, depois de tudo isso, passando esse processo, essa troca de Brasil para os Estados Unidos? Como é que foi essa Então, eu... viagem? Em 2012, foi a primeira vez que eu fui na maior igreja dos Estados Unidos, se chama Lakewood Church. Foi a primeira vez que eu fui como convidado. Então eu fui a primeira vez com a banda tocar, e depois me chamaram uma segunda vez, eu fui, cantei e dei um testemunho. Depois a terceira vez me chamaram para pregar. Quarta vez eu falei, gente, mas
pô, por que eles estão me chamando tanto pra vir aqui tanto? E eu comecei a me sentir em casa naquele lugar. É uma igreja brasileira? Não, é uma igreja americana. Americana mesmo. Uhum. O pastor Joe Osteen é o pastor mais relevante dos Estados Unidos e do mundo. Ele é uma celebridade nos Estados Unidos. Ele prega o evangelho para as estrelas americanas. Uhum. É o chamado dele. Ele fala com essas pessoas que... Porque ele entende qual é a realidade Porque o evangelho, delas. nesse nível, o cara tem muito recurso, ele não precisa, ele entende que não precisa de Deus. Ele achou uma maneira de falar com essas pessoas. Então ele está nessa igreja. Eu chego nessa igreja e começo a ser convidado várias... Eu falei, gente, tem alguma coisa de Deus comigo aqui. Comecei a orar. Foram 10 anos de oração, quase 10 anos de busca, de tentar entender. E eu e minha esposa colocamos uma foto da igreja no meu quarto e começamos a orar. Senhor, se for da sua vontade, o Senhor vai conduzir tudo. E entramos com os documentos para os Estados Unidos. E oramos assim, se sair o documento, a gente vai entender que o Senhor tem e tal. A última vez que eu fui, o pastor me deu uma palavra e falou, eu estou sentindo que você tem que se mover para cá. Eita! A gente continuou orando e numa época que não saía documento para ninguém, sim, saiu os nossos documentos e nós entendemos que Deus estava nos chamando. Deus estava no negócio. Fui para lá, fiquei 2 anos como voluntário, servindo no louvor quando eles me convidavam. Eu sentava lá, eu fui para sentar e ouvir. E faz parte do processo, porque imagina, um cara como você, tendo a realidade que teve aqui no Brasil, sentar para ficar, né, servindo. Porque qual que era a ideia? Uhum. Na mente natural. Pô, eu vou para o Brasil, qualquer igreja grande, eu vou ter as portas abertas, vou ser ministro de louvor nessa igreja, pastor, e vou ter o meu povo ali. Mas a ideia de Deus era, sai da sua terra, sai da sua parentela, senta e ouve. Eu fiquei 2 anos sentado ouvindo. Quando eles me convidavam, eu ia. E aí eu subia e ministrava. Só quando convidavam. Nunca pedia, nunca falava nada. E 2 anos depois, o pastor me chama e ele ordena eu e minha esposa pastores do louvor. Que legal. E aí nós estamos lá, assim, fazendo um trabalho incrível. A gente morre de saudade, né, do Brasil, porque o Brasil é o Brasil. Nosso povo não tem jeito. Mas você não troca mais os Estados Unidos pelo Brasil, não? Então, é difícil falar isso, porque assim, por exemplo, se você perguntar pro Thales natural, você quer... Eu venho pra cá, quando eu tô lá eu não quero, mas quando eu venho pra cá eu quero. Isso aqui é demais, né? Esse povo, esse suor, Mas é o chamado que você tá tendo lá agora. E assim, 9h30 da noite, 10 horas da... Meia-noite eu pego o voo lá, 9h30 da manhã eu tô aqui. Então, assim, é muito fácil, muito rápido de rápido, chegar. Eu pego o voozinho ali. Vamos falar de um outro processo, de uma outra etapa, a gente finalizando aqui um pouco o nosso bate-papo. Sony Music, né? Uma nova casa, né? Apesar de ser alguém já há muito tempo conhecido, né? O chefe tá ali. Como é que foi esse processo? Então, a minha história com o Maurício, ela começou... Eu me lembro, quando você fala Maurício, pra mim, a primeira coisa que eu lembro foi o evento que eu fui fazer. Tava na Graça ainda. E eu fui fazer um evento com o missionário no lugar, eu na igreja, multidão e tal. E a galera cantava aquelas músicas mais do estilo que o missionário gosta, assim. E eu fui cantar uma música diferente, um jeito diferente, a levada diferente. E aí eu me lembro quando o missionário estava sentado no banquinho da bateria, assim, a câmera não estava nele. São João, né? São João, né? Na sede. E eu cantando, aí o missionário vira assim do lado e ele faz assim, ó. Pra alguém assim. Que isso? Isso aí não dá certo. E eu saí e vim pra gravadora. Eu cheguei e olhei pra cara do Maurício, calma, tranquilo. É assim mesmo. Ele tava com uma cara assim, um sorriso, porque tipo assim, é assim mesmo. E a gente começou a caminhar junto, né? Termina o ciclo do Maurício, aí ele vai pra Sony. E eu fiquei naquela, né? Pô, eu vim pra cá com você me deixou aqui. Mas era necessário viver aquele processo ali na Graça também, ter esse amadurecimento todo. O Maurício foi pra Sony, consolidou a casa. E aí tu foi também pros Estados Unidos? Fui pros Estados Unidos, construiu a casa... Pô, a Sony Porreta, hoje né? Ninguém acreditava que uma gravadora, né, do porte da Sony fosse abraçar o gospel, né? Desse nível e fosse ser o que é hoje, né? Hoje a Sony é a melhor e a maior casa para todo grande artista tem um sonho de estar naquela gravadora, de ser um artista contratado da Sony Music. Isso para mim, eu não sonhei isso nos meus melhores sonhos quando comecei minha carreira. E aí o Maurício foi em casa, fez uma visita lá em Passo, antes da gente se mudar, mostrou os números e falou, ó, a gente vai chegar. Uma das coisas que marcaram, eu estava conversando com ele ontem no carro, eu entrei na Sony com 500 e poucos mil ouvintes no Spotify,
E hoje estou com 1,5 milhão, quer dizer, a gente cresceu 1 milhão, 1 milhão. de pessoas nesse tempo. É muito pouco tempo e Maurício é, tipo, número, ó, vamos fazer isso, essa é a meta, nós vamos chegar aqui e o objetivo é aqui. Até porque você também já percebeu que é um público diferente, esse público de hoje em dia, o público digital. Então você tinha que também mudar, virar a chave para falar Porque ele essa sabe fazer linguagem isso. digital. Eu, por exemplo, eu não sou digital, eu vim do CD. físico. Então, por exemplo, a molecada nasce no digital, é muito mais fácil. Então, e o que ele tá fazendo? Ele tá pegando os dinossauros e você precisa falar. Sabe que os velhos não é uma vez que você fala, né? Vai pro velho assim, muda, o velho fala, não, mas dá um cafezinho aqui. Ele tipo, vocês têm que falar, vocês têm que... Então a gente tá fazendo essa transição, não é rápido de um dia pro outro, mas acontece. E eu tô muito feliz porque o público... Cara, eu fui no evento agora domingo, eu vi a molecada, os menininhos, a galera tá vindo, quer dizer, esse som, isso que a gente faz, tá chegando forte, não é só a galera antiga, tem uma galera nova que todo mundo canta, todo mundo conhece, sabe da loucura e agora... E a receptividade com esse seu novo projeto, né? Que você entrou na gravadora com um novo projeto, Sim. fechando esse seu EP. Sim, a gente gravou o projeto Luz. Cara, no meio da pandemia, um projeto super difícil de fazer, porque a gente gravou com coral, e o coral, imagina, 100 e tantas pessoas, tinha como colocar máscara, ficar no canto, não podia Distanciamento. ficar... Não, uma loucura, e tudo aquela loucura, aquele tanto de gente, todo mundo separado. A gente fez esse projeto extremamente, assim, exitoso, sucesso absoluto. Os nossos ouvintes, mensagens cresceram muito, seguidores, muito. O canal explodiu de gente. Eu estava conversando com o Maurício ontem que eu estou muito feliz com os resultados e vendo os números que nós temos alcançado, os lugares que nós temos chegado. Eu tô muito motivado, muito... E é só o começo. O meu coração hoje, de domingo para cá, mudou muita coisa. Sobre esse projeto ao vivo. Eu funciono no meio do povo. Se me colocar pra cantar aqui, vai ser massa, vai ser legal. Esse é o talento. Eu aqui vai ser, pô, que legal, a música, eu amo essa música. Mas se você colocar um monte de gente aqui, parece que eu sou isso, né? Esse é o meu instrumento. Minha guitarra é o povo, ali tá, eu poder olhar neles, depositar, ver a galera. É troca. É troca. O meu instrumento é isso. É a voz junto com a guitarra, a banda e o povo. Eu amo estar no meio deles e eles sentem isso. Então, eu queria dizer para todo mundo aí, prepare, aperte os seus cintos, aperte as fivelas, porque a tampa da chaleira vai explodir. Queria agradecer a Sony de coração, assim, não é porque o Maurício está ali não, mas é porque sabe quando te traz um fôlego de vida? Sim. Tipo, o Maurício chegou e falou, ei, olha o seu tamanho, olha quem você é. Vamos lá, vamos fazer um trabalho. Levanta, gigante. Levanta, pegou na minha mão. Então é uma gratidão. E eu me lembro, terminando aqui, quando o Ronaldinho Gaúcho, ele falou assim, ele estava deprimido porque a mãe dele estava doente, né? E aí ele falou que quando a torcida do Galo levantou a foto da mãe dele assim, Nossa. ele olhou e falou, pô, vocês estão torcendo pela minha mãe, então eu vou com vocês. E foi campeão por causa da foto da mãe. É isso que eu sinto pela gravadora, sabe? Essa gratidão de falar, cara, o cara acreditou, pegou na minha mão, me levantou, agora eu vou e vamos conquistar isso. Aproveita, eu também convido o pessoal para já te seguir nas plataformas, pessoal já para ouvir todo o Projeto Luz. Gente, olha só, Projeto Luz, você vai colocar no Spotify, na Deezer, na sua plataforma preferida, no Amazon, qualquer uma, e ouça o álbum Luz, Thales Roberto, projeto novo. As músicas estão maravilhosas. Se você não conhece ainda, por favor, Projeto Luz. Nas redes sociais, no meu Facebook e Instagram é o mesmo endereço. Thales Roberto O. Thales com TH, 2 L's e Roberto com 2 O's no final. Thales Roberto O. Instagram, Facebook. Entra no Instagram que tem lá o telefone de contato. Do contato. 011 9800 alguma coisa que Deus vai falar aí no coração. Amigo, bom demais ter você aqui. Juninho. Já manda profético aqui Juninho, pra gente. Eu quero declarar, viu? Eu quero fazer esse evento lá no meio do povo, Mas eu quero ir no meio dos doidos. Não me bote no meio numa escuridão ali pra gente poder... Com a galera do Black. Do Black, Gente, olha, esse papo, a gente se pudesse passar o dia todo junto. Eu falo porque... muito. Não é isso, a gente tem muita história ainda pra contar, né? Olha, segue a gente nas redes sociais também, que é Cláudia Matos Oficial com 2 T's.
Pessoal da Agathos Play, fique ligado porque vem sempre novidade, bate-papo, interação, entretenimento e tudo mais que você gosta aqui na Agathos Play. Beijo mais uma vez, obrigado aos meus parceiros Aliança Brasil, Proteção Veicular e Lu Rodrigues, a melhor em aluguel de roupas. Beijo, gente, até o próximo encontro. Sensacional. Essas entrevistas assim que tem que parar, né? Senão não vai.